Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. Hoje nós viemos para a construção da nova casa do Pai te mostrar o quê? Um dia de concretagem por aqui, é isso mesmo. Eu quero agradecer a você que já faz parte da nossa família, que colabora com essa obra de evangelização, que colabora aqui com essa construção, com a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, com as obras sociais redentoristas e ainda permite que a TV Pai Eterno alcance tantos lares pelo nosso país. Que bom ter você juntinho com a gente nessa caminhada, viu? Se você não é um filho evangelizador ainda, ligue agora ou envie o seu WhatsApp para 62 3506 9800. 62 3506 9800. Vem junto com a gente fazer parte desta família de amor. Bom, mas vamos saber como que tá a programação do dia hoje aqui na construção da nova casa do Pai? E agora eu falo com o André, engenheiro. Tudo bom, André? E você, Vanessa, tá joia? Tudo bem. André, quero saber como que tá a programação hoje por aqui. Vanessa, hoje é a parte da estrutura, né? Concreto, igual você comentou. Então, concreto, a gente vai lançar o concreto, então a gente vai avançar a obra. Então, é aqui que a gente mostra a evolução da obra. A gente está no lado direito da cruz, a parte da estrutura de concreto está avançando, está subindo aí de 35 para 40 metros. Então, a gente tem uma concretagem grande hoje. Então, são aproximadamente 11 caminhões de concreto, cada caminhão com aproximadamente 8 metros cúbicos de concreto. Então, vai passar aí o dia todo hoje concretando, vai se estender até a noite. E a gente chegou hoje aqui, foi cedo, tempinho nublado, já teve chuva hoje, mas a gente conseguiu pegar o primeiro caminhão chegando na obra hoje, é isso? Isso mesmo. Você falou um ponto importante, Vanessa, normalmente a gente tem um tempo seco, né? Então, no tempo seco, a gente tem que tomar o cuidado de molhar a região muito bem, porque aí vai uma dica para as pessoas, né? Para todo mundo que está assistindo a gente. O concreto, que dá a qualidade no concreto, um dos itens e o que a gente consegue controlar depois que ele está pronto, é a quantidade de água. Então, sabe aquela calçada que a gente faz e depois ela começa a rachar? Sei. Aquilo ali é porque teve muito sol, a água evaporou, e aí como a água evapora, ela que faz a reação química com o cimento. Sem água, a gente precariza essa reação química e a calçada racha, o concreto trinca. Então, sempre que depois a gente faz uma concretagem, fazer uma calçada na minha casa, um piso, a gente tem que molhar. Então, o fato de estar chovendo facilita o nosso trabalho de concretagem. Só que não pode chover muito. A quantidade de água estiver muito grande, quando a gente lançar o concreto, ele molha, ele vai perder resistência, ele perde a característica que a gente precisa. Então a gente está num período bom para concretar, mas tem esse cuidado que a gente tem que tomar. Então aí aqui agora a gente consegue visualizar o pessoal recebendo o concreto, igual você comentou, é o primeiro caminhão chegando. Então estamos preparando para lançar esse concreto na estrutura. Então hoje tem uma equipe grande aqui envolvida para receber o concreto, avaliar qual que é a característica do concreto, porque a gente compra um material, Vanessa, ele está misturado, ele misturou brita, misturou areia, misturou cimento, misturou aditivos, mas a gente precisa saber se aquela mistura está adequada. Então a gente está comprando um bolo, mas a gente precisa saber se ele seguiu a receita, e aí a gente faz esses ensaios para saber se a receita está correta. E aí a gente vai fazer esse ensaio. Se tiver tudo correto, a gente libera o caminhão para concretagem. Aí a gente tem uma bomba, igual eu comentei, a gente vai concretar aproximadamente 35 metros de altura. A gente precisa bombear esse concreto, tem uma tubulação de ferro que chega até aquela região e a gente vai lançar esse concreto. E aí, dando tudo ok, a gente lança esse concreto e segue com a concretagem. E aí, detalhe, falei que são 11 caminhões, esses ensaios são feitos nos 11 caminhões. Se tiver algum problema, a gente não recebe esse concreto volta para a concreteira. Olha, André, vamos acompanhar o passo a passo. Como que é feito esse teste? É tirado o cimento do caminhão e vocês fazem o quê? Isso. Primeiramente, a gente vê como é que está a resistência, a fluidez do concreto. Então, a gente chama isso, é um ensaio que é feito. Então, vamos ver como é que ele vai abaixar quando a gente lançar. Isso vai mostrar para a gente se o concreto está muito duro ou muito mole, né? Então, a gente vai primeiro verificar como é que está a consistência do concreto. Verificou, então o pessoal retira com um carrinho de mão uma amostra do concreto e aí ele vai lançar e vai fazer esse ensaio. Então ele vai verificar como é que está essa resistência. Depois feito isso, se a gente validar, se ela estiver na resistência que a gente precisa, porque se o concreto estiver muito duro, a gente não consegue lançar ele não consegue chegar na peça. Viu que está tudo ok, aí a gente vai deixar ele fluido. A gente mistura um aditivo
O caminhão vai continuar misturando, é um caminhão betoneiro, ele vai misturar, vai rodar ali, misturar o concreto, e aí depois ele vai deixar ele fluido, porque a gente usa um concreto especial aqui na obra, Vanessa. É um concreto de 40 MPa, ele dá uma resistência muito grande, mas ele é um concreto autoadensável, ele flui sozinho. Diferente do concreto de uma obra, de uma casa convencional, que ele é mais resistente, mais duro, o concreto daqui não, ele é fluido, ele espalha. E aí a gente vai verificar como é que ele vai espalhar, porque ele tem que espalhar por toda a ferragem para dar o acabamento, para ele não ficar poroso. E aí são esses ensaios que a gente faz e depois a gente retira amostras, leva as amostras para o laboratório e no laboratório a gente vai verificar qual que é a resistência do concreto. Porque ele tem que atingir a resistência. Se ele não atingiu a resistência, a gente precisa verificar e ver se tem necessidade de fazer alguma intervenção, algum reforço, para que a estrutura tenha a durabilidade que a gente precisa. Olha, o pessoal está fazendo esse ensaio agora, então vou convidar você para vir junto com a gente para acompanhar esse ensaio que está acontecendo, né, André? Como você disse, já saiu ali o carrinho de mão com concreto que foi tirado do caminhão e nesse momento está sendo o ensaio feito. Isso. Ali a gente consegue visualizar um cone, encheu aquele concreto, o cone de concreto, e aí a gente verificou que ele formou um morro ali, né? Então, se o concreto estiver muito duro, aquele monte de concreto ele vai ficar mais alto. Então ele não está validado. Se ele estiver muito mole, ele já espalha. Então a gente está verificando, os meninos vão medir e verificar quanto que ele desceu. Se ele tiver descido na quantidade correta, no que a gente precisa, aí a gente vai liberar esse caminhão para colocar o aditivo e aí a gente vai mostrar um outro ensaio que é verificar a fluidez do concreto. André, e para qual área que vai ser essa concretagem hoje aqui do lado F? A gente tem uma estrutura, uma viga muito grande, que para quem conhece a obra, para quem acompanha o programa, a gente mostra. E quando a gente consegue visualizar a obra, ele parece que tem umas escadas invertidas, né? São os detalhes das cornijas das nossas vigas. É o que faz a obra ficar bonita. Porque aqui a gente não tem só uma peça, uma viga quadrada, retangular, igual a gente está acostumado a ver. Então, na estrutura, na parte externa da estrutura, a gente vê como se fossem umas escadas, são as cornijas. Então, a gente vai concretar uma das cornijas aí, aproximadamente 40 metros de altura. Então, esse volume todo de concreto que eu falei é para essa peça. Quem são as áreas envolvidas durante esse período de concretagem por aqui? Isso é bem interessante, que é um desafio, Vanessa. A gente vai, vamos ter uma concretagem, né? A Vanessa me liga, pessoal, eu quero mostrar a concretagem, vamos lá mostrar. Mas eu falo, Vanessa, tem muita coisa que a gente precisa programar para que tudo dê certo. Inicialmente a gente faz um trabalho prévio, porque depois que a gente lança o concreto, Vanessa, não tem como voltar atrás, né? Então, se o concreto foi lançado sem todo o preparo antes, o pessoal da armação, né? O pessoal que faz a ferragem, a gente confere se ela está ok, o pessoal que faz a forma, a gente confere para ver se a forma está ok, se está conforme o projeto, o pessoal do cimbramento para ver se ele vai resistir ao peso do concreto. E aí, feito isso, a gente libera a concretagem. Então a gente tem hoje a equipe da concreteira, né? A empresa que fornece o concreto para a gente. Então a gente agenda com eles, tem todo um preparo, porque o nosso concreto ele é especial. É um concreto que o agregado, a brita dele vem de um local diferente do que a concreteira fornece. Então eles lavam o tonel, cuidam do caminhão para que a gente consiga ter um concreto de qualidade. Então tem a concreteira, tem o laboratório envolvido, tem a empresa que vai bombear esse concreto, daí já são 3 empresas. Tem a gente que faz o gerenciamento de todas 4 empresas, mais a empresa que vai fazer esse lançamento do concreto e distribuir o concreto. Então, praticamente 5 empresas envolvidas diretamente na concretagem, fora todo o apoio que a gente tem que dar para essas empresas. André, e após todo esse trabalho feito hoje, que vai até tarde, viu, gente? Porque esse é simplesmente o primeiro caminhão chegando por aqui. Quanto tempo demora, em média, para esse concreto estar bom, poder tirar toda a armação? Aí a gente tem uma estrutura e faz um acompanhamento depois, né, Vanessa? Eu comentei já que a gente retira uma amostra do concreto. São várias amostras que a gente retira e isso vai para um laboratório. No laboratório a gente coloca essa amostra em uma prensa. Então ela é prensada com 7 dias, 14 dias e 28 dias. Se com 7 dias na prensa ela já deu a resistência que a gente precisa, ou seja, o concreto já está duro o suficiente, aí a gente consegue começar a desmontar toda a parte de forma, a parte de escoramento. Mas se ele não atingiu, a gente tem que esperar mais 7 dias para que a gente consiga fazer todo esse trabalho e começar a atividade. E aí tem um detalhe, Vanessa, eu comentei,
do molhar, né? Eu dei até a dica para o pessoal na execução da calçada, a gente faz isso aqui também. Apesar de estar chovendo, assim que finalizar a concretagem, a gente vai jogar uma manta em cima, uma manta que vai reter a água e vai molhar esse concreto durante 7 dias, para que ele atinja a resistência o mais rápido possível, para que a gente consiga seguir com a obra. Porque caso ele não siga com a dureza necessária, né? Ele não esteja duro o suficiente, a gente não consegue avançar a obra, a gente não consegue tirar o escoramento dele. A gente faz todo esse acompanhamento para que a gente consiga avançar a obra e evoluir com a concretagem. A gente sabe que o trabalho hoje aqui tá muito, viu, gente? Então, o Alô Devoto vai ficando por aqui, mostrando cenas aí em primeira mão para você da concretagem hoje aqui. Eu agradeço a sua companhia. E amanhã a gente se vê, viu? Em outro cantinho especial da nossa evangelização. Tchau, tchau. Até amanhã.